Olá, eu sou a Carol, uma das pastoras da CB Vida, e é muito bom estar com você em mais um estudo bíblico. Vamos dar continuidade ao nosso projeto do Hangar 365. Se você ainda não tem tido a prática de fazer anotações desses momentos, eu gostaria de te incentivar, porque na medida que você vai estudando e revisita essa escrita, você amplia seu repertório, você relembra algumas partes importantes. E eu tenho certeza que no final de todo esse processo você vai se vir cada vez mais abençoado e abençoada. Bom, mas vamos lá. Hoje nós daremos continuidade ao livro de Salmos e vamos do 78 a 106. Nós já sabemos que o livro dos Salmos ele é dividido em 5 partes. E o 73, hoje nós vamos do 78 ao 106 e vamos falar da parte 3 e da parte 4. A parte 3, ela vai do 73 ao 89 e já teve início na semana passada. Então eu gostaria de dar uma pincelada com vocês. O que será então que essa parte 3 do livro vai dizer? Ela é um compilado de emoções, de características. Ela vai falando assim um pouco pra gente no decorrer dessa trajetória sobre louvores, lamentações, confiança em Deus, provisão divina, tudo que permeia também o nosso relacionamento com Deus. Já a parte 4, que vai do 90 ao 106, é uma resposta à crise do exílio. E ela vai te levar às raízes de Israel, vai te transportar ali. E ele começa com um poema. Logo no início você vai ver uma oração de Moisés, e você vai passear pelo Monte Sinai. E o que será que está acontecendo nesse momento? Uma oração de súplica, de misericórdia. Moisés então recorrendo a Deus por causa daquele incidente com o bezerro de ouro. E o cerne do livro 4, ele está em algo muito especial, muito importante, a proclamação que o Senhor, o Deus de Israel, Ele é o Deus sobre todas as coisas, sobre o mundo, é o único que reina. E apesar da monarquia davídica, a gente tem um ponto muito crucial ali. A mensagem persiste, Javé reina. E ali no finalzinho do 101 a 106, nós vamos percebendo os salmos de louvor e adoração a Deus. É muito interessante ver toda essa trajetória sendo permeada e como você consegue se ver diante dela, de um Deus que é relacional, um Deus que deseja sim estar com o seu povo e diante dele, que as nossas emoções elas são vistas ali o tempo todo. No geral, a quarta parte do livro 4 nos oferece essa visão abrangente de experiência humana diante de Deus, incluindo os desafios e as alegrias da vida. O cotidiano, essa necessidade que a gente tem de Deus, de confiar, de ter em quem se apoiar, em quem recorrer, de estar diante dele buscando providência, buscando resposta. É interessante você analisar a sua própria vida dentro dessa leitura e quanto a gente precisa, não é? Desse Deus, o quanto a gente precisa das respostas que estão nele. Por isso que é interessante passar por esse percurso, entender o que estava acontecendo. Se a gente categoriza essa leitura do 78 ao 106, a gente tem uma reflexão repleta de ensinamentos. E a gente pode transportar essa visão para a realidade, para a nossa atualidade. E essa que é a sublimidade, essa que é a delícia dessa leitura, você se perceber na sua vida, na atualidade. E aí eu gostaria de te convidar a olhar essa leitura por uma outra ótica e eu gostaria de explanar 5 pontos com você. E aí eu também de novo te convido a anotar, seria interessante você se revisitar nessa leitura após terminá-la, né? Pega esses pontos e se reveja. E o primeiro deles é a memória da história de Deus com o seu povo. Muitos desses salmos, especialmente os mais longos, como o 78, 105 e também o 106, revisitam a história da relação entre Deus e Israel. Eles destacam os feitos poderosos de Deus ao longo da história.
desde os tempos de Moisés até a ocupação da terra prometida. É uma trajetória longa e você sempre vê Deus ali querendo se relacionar com o povo. Esses salmos nos lembram a importância mesmo de ensinar as gerações futuras sobre Deus e sobre a história da salvação. O segundo ponto é arrependimento e confissão de pecados. Muitos dos salmos nessa seção incluem expressões de arrependimento e confissão de pecados por parte do povo de Deus. Eles nos lembram da nossa própria necessidade, como eu disse há pouco, de confessar a Deus, de dizer: Deus, eu te preciso, Deus, eu preciso de resposta, eu preciso dizer que eu me derramo diante do Senhor. É uma renovação espiritual em nossas vidas. Olha que bonito! Isso é muito, muito especial. E, de novo, a gente se vê nessa relação. O ponto 3, anota aí, não perde. Confiança na fidelidade de Deus. Apesar das falhas e infidelidade do povo de Israel, os salmos dessa seção também destacam a fidelidade inabalável de Deus, porque Ele é Deus independente da infidelidade do seu povo, independente do que nós possamos fazer, não é mesmo? Eles nos lembram que, mesmo quando enfrentamos desafios, dificuldades, podemos confiar na promessa de Deus e que Ele está conosco, Ele vai nos sustentar em todos os momentos. E aqui eu gostaria de fazer um parênteses com você, que depois, ao longo dessa trajetória, dessa jornada bíblica, você vai ver que tudo isso combina com os outros livros. Você vai ter um estalo, nossa, eu já vi isso em algum lugar. Porque a Bíblia conversa entre si, é uma história que está sendo contada. E, de novo, como já foi dito aqui no próprio Hangar 365, Deus, Ele é relacional, Ele está o tempo todo buscando esse desejo de estar com seu povo, de conversar, de ter intimidade. Quarto ponto, louvando a grandeza e a bondade de Deus. Muitos salmos nessa sessão são hinos de louvor e adoração a Deus. Eu acredito que você já deva ter se deparado, até cante, tenha reconhecido em canções quando você louva a Deus. A gente reconhece então a grandeza e a bondade e fidelidade de Deus neles. Eles nos convidam a celebrar e a glorificar o nome do Senhor em todas as circunstâncias e reconhecer a sua soberania sobre todas as coisas. E por fim, e não menos importante, claramente, o ponto 5. Orações por intervenção divina. Alguns salmos nessa sessão são orações fervorosas por intervenção divina em meio a situações de aflição e perigo. Quem nunca passou por nenhuma delas? Você pode agora recorrer à sua memória e lembrar de momentos que você se ajoelhou, que você se colocou diante de Deus em uma situação parecida com essa, com uma oração. A gente vê as personagens fazendo essas orações e se realmente inclinando diante de Deus. O próprio Moisés, como eu disse agora há pouco. Olha que especial e importante. Elas nos ensinam a levar as nossas preocupações e necessidades ao único que é capaz de ouvir, ao único que é capaz de responder às nossas súplicas de acordo com a sua vontade e propósito. Os salmos nos lembram, então, da fidelidade, bondade e grandeza de Deus. Eles nos convidam a confiar em todos os aspectos, acima de todas as circunstâncias, que Ele é o Deus, e nele a salvação, e nele a redenção, e nele a misericórdia. Não deixe de degustar esse processo de estudo, de se ver nessa trajetória. Eu espero muito que Deus te abençoe, que Ele sane as suas dúvidas bíblicas, que você se perceba nessa trajetória mais íntimo do Senhor. Que Deus te abençoe, não deixe de acompanhar o nosso próximo vídeo e eu te encontro daqui a pouquinho. Tchau, tchau!